Evangelho, terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Francisco de Sales, Bispo e Doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da terceira semana do Tempo Comum, hoje memória de São Francisco Sales, Bispo e Doutor da Igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos meditando o terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos e acompanha-nos no dia de hoje a celebração da festa de São Francisco Sales. Eis aqui um santo que de maneira inequívoca e sem alguma confusão soube seguir Jesus, como o Senhor fala no Evangelho de hoje. Teve a alegria de ouvir o Evangelho de hoje como tendo um cumprimento profético em sua própria vida, porque ao longo da sua história, São Francisco Sales, que amou intensamente o Senhor e sua palavra, seguiu com todo o seu coração até o último dia de sua vida e foi para muitos um testemunho suave e seguro da vida do Evangelho, de maneira que o discernimento pudesse acontecer sempre com clareza e intensidade. Eis aqui aquele que, para muitos, foi uma mãe, porque seu coração pleno da palavra de Deus e zeloso no cuidado e na custódia dessa palavra, amou Jesus e uniu-se à sua mãe. E com essa comunhão íntima de amor, foi nas mãos do próprio Senhor como uma mãe para muitos. Enquanto pai espiritual, para tantos outros, um bom pastor. Como o bom pastor cuidou da ovelha, agora, a exemplo desse pastor, São Francisco Sales cuida de uma fração do povo de Deus. E assim sucessivamente. Ele foi também, na vida de muitos, uma referência, um luzeiro, que ajudou-os a discernir com clareza e profundidade os sinais da vocação que Deus havia separado. Ou então, ajudou-os a discernir o caminho na qual o Senhor os estava chamando a uma iniciativa completamente nova. No curso dos séculos, seu testemunho de amor a Deus, sua vida, ela permaneceu escrita. Essa vida que foi plena da palavra de Deus, permaneceu uma carta escrita com sangue, o testemunho da misericórdia do Senhor no cuidado do seu povo, no cuidado dos seus. Assim, anos mais tarde, por exemplo, Dom Bosco, inspirado nas obras de São Francisco Sales e no seu testemunho, fundou a Congregação dos Salesianos. A congregação fundada por Dom Bosco tem como nome Salesianos, em honra a São Francisco de Sales, porque
Tamanha foi a influência dos escritos de São Francisco de Sales sobre a vida de Dom Bosco para compreender o itinerário vocacional que o Senhor havia reservado a essa que seria uma nova família religiosa iniciada a partir de Dom Bosco. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, o homem e a mulher que guarda com amor a palavra de Deus se torna luz para a vida de seus irmãos e de suas irmãs. Dessa forma, o Evangelho de hoje manifesta com ainda maior clareza que o Espírito Santo de Deus age no coração dos filhos de Deus, ilumina o íntimo do nosso ser, de maneira que não sobre espaço de ambiguidade ou de confusão para compreendermos o que o Senhor quer de nós. Assim, aquela casa cheia, aquela casa que estava com tantas pessoas ao redor de Jesus, que é visitada também por Nossa Senhora e pelos demais familiares do Senhor, essa casa se torna a sede, poderemos assim dizer, da palavra de Deus. Como assim, Padre Fábio? Ela é um testemunho da igreja naquele momento. E também essa é fundada na palavra de Deus. Eis aqui um vínculo, um laço que é muito maior, mais profundo e aos olhos de Deus mais importante que os vínculos de sangue. Os vínculos de sangue são benditos por Deus, mas eles se tornam fonte de vida quando são iluminados pela palavra do Senhor. O que significa dizer que o vínculo na comunhão de fé tem um valor maior e mais profundo que os vínculos de sangue. O que significa dizer ainda que os vínculos de sangue nos foram entregues para que se tornem com maior facilidade, uma vez que esses vínculos deveriam ser impregnados de Deus, nos leve com maior facilidade ao caminho de santidade. Através dos vínculos de sangue, nós temos a oportunidade de cedo conhecer o amor de Deus por nós e de abraçá-lo. E aqui tem um papel importante a família de São Francisco Sales na sua vida, porque foi através dos laços de sangue que ele conheceu a verdade evangélica e teve a oportunidade de crescer sempre mais no caminho do Senhor, a ponto de tê-lo como tesouro único de sua vida. E tornou-se como um pai para muitos. E a sua história foi uma história que se uniu às de centenas e milhares de outros santos e santas de Deus através do vínculo da fé. Como dizia, Dom Bosco e São Francisco Sales tinham entre si uma grande ligação, uma grande familiaridade. Detalhe importante, entre os dois quase 300 anos de história, não se conheceram pessoalmente, mas através dos escritos deixados por São Francisco Sales, o coração dele e de Dom Bosco eram praticamente um coração só. Tamanha força do vínculo que a fé nos traz. Passadas as gerações, passados os séculos, a aliança e a profundidade do amor estreitado nesses laços permanece grande, intensa e, sobretudo, enriquecedora, de maneira que a cada século uma novidade, uma originalidade se recolhia de tudo aquilo que o Senhor fez sobre a vida de São Francisco Sales. O que significa dizer que a presença da palavra de Deus na nossa vida nos torna também não apenas mensageiros da palavra, mas impregnados por essa palavra. E o sinal na história desse coração impregnado por Deus, ele ecoa, não se perde jamais. É uma unidade que permanece entre a alma
que acolhe a palavra de Deus e a alma que na história vai sendo conhecida. Ou seja, os escritos de São Francisco Sales falavam a história do que Deus estava realizando naquela alma. E todo aquele que lia o escrito de São Francisco Sales não tinha acesso apenas a um conteúdo de informação, mas tinha acesso a essa obra extraordinária que o Espírito Santo de Deus realizou. E, obviamente, os frutos dessa obra são infinitos, assim como as descobertas dos bens, dos dons presentes nessa vida, nessa história, também são infinitas. A cada ano, a cada momento, a gente pode descobrir coisas novas e bendizer a Deus. E ali então está o testemunho do que Deus quer e espera fazer na história de cada um de nós. Peçamos a intercessão de São Francisco Sales para a nossa família, para a nossa casa, para os nossos empenhos pastorais, a fim de que tudo o que façamos possa ser impregnado dessa apaixonada relação de amor com o Senhor. Tudo o que façamos possa ser o reflexo de um coração que se deixa enamorar por Deus e que se faz todo dele para que Deus possa fazê-lo um coração todo para o mundo e para a salvação das almas. Assim, dessa forma, muitos corações poderão conhecer a Deus e poderão ser salvos por Ele. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Francisco Sales e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.